Para você que vai assistir essa aula agora, eu tenho uma novidade para te contar. O Supremo antecipou sua Black Friday e se você quer ter acesso a descontos especiais e exclusivos, clique no link abaixo e entre no nosso grupo VIP. Boa aula e bons estudos! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, futuros investigadores e investigadoras de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luciana Gazola, sou professora de Medicina Legal e nós vamos hoje, em uma aula, em uma manhã toda, estudarmos esse tema de Medicina Legal, já que agora a gente já tem a nossa banca publicada, vamos fazer questões objetivas, com foco predominantemente na FGV, claro, mas também vamos analisar algumas coisas de bancas que podem trazer assuntos semelhantes aqui à medicina legal. Vamos lá. Antes da gente começar propriamente, eu queria falar para vocês algumas coisas sobre a banca, Porque nós, quando tivemos a publicação, da FGV, e um bom dia também para vocês que estão aqui, Que estão aqui nos acompanhando presencialmente na sala. Bom dia para vocês que estão ao vivo e um olá para vocês que vão nos assistir em algum outro momento do seu dia. Vamos lá. Quando a banca foi publicada, nós levamos um susto, pessoal? A gente estava todo mundo esperando a FUMARC, que é a banca que fazia as provas da Polícia Civil há 20 anos. E quem acompanhou também o curso teórico que nós fizemos para investigador, acompanhou também um foco da gente mencionando bastante a banca FUMARC, Mas não fiquem preocupados, verdadeiramente, na medicina legal principalmente, porque a medicina legal é uma matéria muito estável, A gente não tem jurisprudência, novas leis, nada disso aparecendo, E aí a gente tem a mesma matéria, de forma muito estável, às vezes com uma diferença pequena da forma de cobrança da banca FGV. E, sinceramente, na minha disciplina, na medicina legal, eu prefiro a forma de cobrança da FGV. A FGV costuma trazer, mas ela gosta de caso concreto e jurisprudência, de forma geral. Para as matérias jurídicas, por exemplo, jurisprudência ela gosta. O que não se aplica ao nosso caso, nós não temos jurisprudência aqui. Em medicina legal, ela gosta de caso concreto. E ela traz, às vezes, casos concretos que podem ser muito mais inteligentes e possíveis da gente pensar aquilo ali e conseguir responder, do que a FUMARC quando cobra um detalhezinho, um nome de sinal, uma coisa assim que predomina, às vezes, daquele decoreba, Então, eu acho que, de certa forma, vocês podem ficar tranquilos com a FGV, mesmo vocês estudando, às vezes, anteriormente, com um foco para a FUMARC, porque, na minha disciplina, isso não vai mudar muito, não. Matéria é aquela, O que está certo, o que está errado, e nós temos uma estabilidade aí na matéria para a nossa banca, ok? Então, fiquem tranquilos. Mais alguns avisos antes da gente começar. Eu selecionei aqui para vocês, se não me engano, foram 40 questões, em tese, para a nossa aula toda. Se a gente não conseguir terminar as 40 questões, não tem problema, eu vou fazer um arquivo, com as questões que faltarem, e faço um arquivo explicando cada alternativa, explicando tudo que eu falaria em sala, se a gente não conseguir terminar. E aí, vai ser colocado para vocês na plataforma. Isso aconteceu, por exemplo, na turma de delegados de polícia, treinamento de questões objetivas, eu não consegui terminar a tempo, e eu vou fazer um arquivo e enviar para os alunos. E outra coisa é que vocês vão perceber que no arquivo das nossas questões não tem apenas questão da FGV, Tem muita questão da FGV, tem questão de outras bancas examinadoras também, que fazem, às vezes, questões semelhantes ao padrão da FGV. Então, eu trouxe também para a gente poder pensar a matéria dessa forma. E também vocês vão ver que nós temos questões, principalmente, do cargo de vocês, nós praticamente não temos. Nós temos questões, principalmente, de delegado, de médico legista, de escrivão, de outros cargos na medicina legal, Que é o que está na matéria de vocês. Mas entendam o seguinte: treino duro, jogo fácil. Então, nós vamos aqui treinar a matéria da medicina legal com o que a gente pode esperar para vir uma prova difícil, para que vocês estejam preparadas para uma prova mais difícil. Se vier uma prova mais fácil, melhor ainda, vai todo mundo acertar, ok? Então, nós vamos fazer isso. A FGV, em alguns concursos até mais antigos, mesmo em medicina legal, ela não faz uma diferenciação tão grande assim do nível da matéria. Então, por vezes, mesmo questões de médico legista, de delegado de polícia, de cargo de escrivão, tem um nível de cobrança semelhante. Então, vale a pena a gente fazer questões de qualquer cargo, De qualquer cargo. E na nossa banca, realmente, agora, o que a gente tem com mais frequência, realmente são questões de outros cargos. Questões de investigador, de polícia, de medicina legal, da FGV, a gente não tem praticamente
praticamente, tá? Assim, poucas. Então, a gente tem de outros cargos, então vamos estudá-las, que são questões importantes para a nossa disciplina, ok? Então, dados esses primeiros recados, vamos começar propriamente com o nosso curso, vamos começar a estudar as questões importantes. Eu fiz aqui, pessoal, um apanhado de questões seguindo uma ordem mais ou menos didática da disciplina, começando com a parte introdutória, perícias e peritos, normatização processual, e aí a gente vai na sequência, lesões corporais, traumatologia, tanatologia, tudo que é importante para a nossa matéria, ok? Se você está tendo o seu primeiro contato com a medicina legal, agora na aula de treinamento de questões, fiquem tranquilos, porque nós vamos também debater alguma teoria, enquanto a gente debate as nossas questões objetivas. Então, vamos à primeira questão, que é uma questão de delegados de polícia, feita recentemente pela nossa banca, Fundação Getúlio Vargas, que vai falar da parte introdutória da medicina legal. Considerando as regras sobre o conceito de corpo de delito, é correto afirmar que, muito bem, letra A, o exame de corpo de delito é uma medida dispensável no caso das infrações que deixam vestígios. Falso, ok? Falso. Então, vejam, o exame de corpo de delito, ele é imprescindível nas infrações que deixam vestígios e nos crimes que deixam vestígios, poderia vir até com o nome de crimes não transeuntes. Os crimes transeuntes são aqueles que passam. Eles passam e não deixam vestígios. Os crimes não transeuntes, eles deixam vestígios. Então, nos crimes que deixam vestígios, esses vestígios devem ser obrigatoriamente investigados. O exame de corpo de delito será indispensável nos crimes que deixam vestígios. Vamos à letra B. O exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. Isso aqui é verdadeiro. Então, vamos lá. Exame de corpo de delito feito da forma direta é quando o perito examina os próprios vestígios da conduta, os próprios vestígios materiais, os elementos materialmente sensíveis, que são aqueles elementos que podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Agora, quando esses vestígios desapareceram, nós podemos fazer o exame de corpo de delito de forma indireta. A perícia indireta, construir a materialidade de forma indireta, utilizando, por exemplo, outros elementos de prova, como prova testemunhal, documento, prontuário, fotografia, filmagem, ok? Outros elementos de provas nos autos. Então, realmente, de forma direta ou de forma indireta, o exame pode ser feito. O problema é a segunda parte da frase, que fala o seguinte: e pode ser suprido nas infrações que deixam vestígios pela confissão do acusado. Não, ele não pode ser suprido pela confissão do acusado, dada a indispensabilidade desse exame, né? Então, nem a confissão realmente pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Letra C, na falta de perito oficial, o exame poderá ser realizado por qualquer pessoa idônea que demonstre possuir conhecimento sobre a matéria, assim avaliado pela autoridade policial. Tudo errado, né? Então, vamos nos lembrar que na falta de perito oficial, o exame deverá ser realizado por 2 peritos ad hoc, que são 2 peritos nomeados, né? O perito nomeado, pessoal, esses peritos ad hoc, eles serão, o Código de Processo Penal vai falar que são 2 pessoas portadoras de diploma de curso superior, tá? Então, tem que ser preferencialmente, atenção, e não obrigatoriamente na área específica, dentre as áreas que tiverem natureza, correlação com a natureza do exame. Então, atenção, uma perícia médica, médico-legal, uma necrópsia, por exemplo, poderá ser feita por um profissional que não seja médico? Poderá, pode fazer, ok? Então, a FGV já cobrou também, eu acho que eu não trouxe essa questão, mas vamos falando, já cobrou também uma questão antiga de uma prova de médico, em que acontecia uma seguinte situação: um corpo tinha sido encontrado numa cidade que não tinha IML. Então, ela trazia um caso concreto, tá? A FGV adora caso concreto. Então, colocou lá um corpo que foi encontrado numa cidade que não tinha IML, era um corpo de uma mulher que tinha uma faca ao lado, foi encontrado no local de crime uma faca, essa mulher tinha sinais de abuso sexual, tinha também lesões pelo corpo, etc. E falava que naquela cidade não tinha IML, mas tinha um posto de saúde. Nesse posto de saúde tinha um médico e uma enfermeira. E a resposta da questão era que o médico e a enfermeira poderiam ser nomeados para fazer a necrópsia daquele corpo. E muita gente errou, porque pensou assim: nossa, mas é enfermeira, vai fazer uma necrópsia. Necrópsia não é um ato médico? Sim, necrópsia é um ato médico. Abrir o corpo internamente é um ato médico, mas a lei excepciona nesse caso. Ela diz que deve ser preferencialmente e não obrigatoriamente na área específica.
O enfermeiro é um profissional da saúde, então ele poderia, em conjunto com o médico, fazer a necrópsia, médico legal, nesse caso, ok? Então, na falta de perito oficial, o exame será realizado por esses 2 peritos ad hoc, com diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem natureza com a relação do exame, né? Relação com a natureza do exame, enfim. Vamos prosseguir, vamos para a letra D. Será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Isso está correto, ok, pessoal? Então, está no artigo 158, parágrafo único do Código de Processo Penal, tá? Então, lembrem-se que exatamente esse artigo, inclusive, foi inserido posteriormente no Código de Processo Penal, trazendo a prioridade para o exame de corpo de delito em violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Isso sempre cai em prova, tá? A FGV já cobrou mais de uma vez esse dispositivo em prova de medicina legal, tá? Então, um dispositivo bastante importante. E vamos ver a letra E, porque ela estaria errada. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, até aí está certo, não sendo facultadas, errado, ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos, nem a indicação de assistente técnico, errado, tá? Então, exatamente essas partes aqui, MP, assistente de acusação, ofendido, querelante e acusado, podem indicar assistente técnico e podem formular quesitos suplementares para o perito responder, ok? Então, essa questão, eu não estou trazendo aqui propositalmente todos os dispositivos do CPP, mas eu estou querendo fazer com vocês aqui um apanhado geral, realmente, do que é importante para a gente pensar nas regras processuais penais da medicina legal. Beleza, pessoal? Então, nossa primeira questão, sem muita dúvida, resposta à letra D. Vamos para a segunda questão, também da banca examinadora FGV. Relativamente à prova pericial, é correto afirmar que, letra A, o juiz fica vinculado às conclusões do laudo pericial. Errado, tá? Então, vejam, pessoal, o juiz, ele não está vinculado. A prova pericial, entendam que o destinatário final da prova é o juiz. A prova pericial tem como destinatário, a prova como um todo, tem como destinatário final formar o convencimento do juiz. E por isso que a gente fala que na medicina legal, o juiz é o peritus peritorum. Isso já caiu numa prova de médico, tá? Mas vamos lá, vamos treinar duro e vamos ver aqui, porque pode parecer para vocês também. O juiz é o peritus peritorum verdadeiro. Quando cai simplesmente isso, o que é isso, peritus peritorum? É o perito dos peritos. É o perito, ou seja, a prova é destinada a ele. A prova é destinada a formar o convencimento do juiz e, portanto, o juiz não se vincula aos elementos do laudo. E o CPP fala que o juiz pode aceitar ou recusar o laudo pericial, no todo ou em parte. Então, exatamente, o juiz ele pode, inclusive, aceitar parte do laudo e rejeitar parte do laudo, porque, afinal de contas, ele vai cotejar o laudo com todos os elementos de prova, beleza? Então, não existe essa vinculação. Vamos voltar aqui, letra B. O exame de corpo de delito será feito exclusivamente em dias úteis. Errado, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, vejam, claro que não, né? O exame vai ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Então, fiquem atentos, porque na doutrina médico-legal, os 2 principais doutrinadores, que são França e Higino, a Fumarque gostava muito do França, né? Genival Veloso de França. A FGV, ela não tem uma predileção, não. Tá? A gente vê prova da FGV feita com base na doutrina médico-legal em geral. Tá? Então, não tem uma questão específica. Mas, os 2 doutrinadores principais da medicina legal falam nos livros dele a seguinte questão: as necrópsias, os exames periciais médico-legais deveriam ser feitos apenas à luz do dia solar, porque a luz artificial cria sombras e atrapalha. Ô, gente, nós estamos em 2024, a gente vai pegar o cadáver e pôr ele no sol para poder fazer necrópsia? Né? Não tem isso. Então, se o autor tem uma opinião pessoal de que deveria ser feita apenas na luz do dia solar, não interessa. A lei fala que em qualquer dia e a qualquer hora, claro. Os crimes vão acontecer de madrugada, mas tem que acontecer a perícia na hora que tiver necessidade, beleza? Então, se vocês virem essa questão da luz do dia solar, é porque a doutrina fala isso, só que está falso. É a opinião pessoal do autor. A lei dispensa essa questão, ok? Então, vamos lá.
Letra C. Se houver divergência entre os peritos, prevalecerá a opinião do perito mais antigo na carreira, descartando-se as declarações e respostas do perito mais novo na carreira. Ô, gente, esse examinador estava criativo no dia que ele fez essa questão, porque não é possível, né? Então, se houver divergência entre os peritos, cada um pode consignar as suas opiniões no seu laudo, ok? E aí, o juiz pode, com essa divergência, nomear até mesmo um terceiro perito. Nomear um perito parecerista, solicitar uma consulta e pedir o esclarecimento das questões divergentes, enfim. Tá? Então, a perícia é um ato médico, a perícia médica é um ato médico. O ato médico tem autonomia. Então, o perito tem autonomia para falar o que ele quiser, e ele, inclusive, discordar do outro perito, principalmente quando são peritos ad hoc, nomeados, que serão 2. Né? Então, oi, pode falar. Olha, o colega aqui na sala, pessoal de casa, perguntou uma coisa muito interessante. Se houver essa divergência, se o juiz pode solicitar uma perícia deducendi. Muito bom, porque aí a gente já pode falar da perícia percipiendi e da perícia deducendi. Vamos aproveitar a pergunta e vamos colocar aqui, ó, perícia percipiendi, quem nunca tiver ouvido falar desses termos, versus perícia deducendi. Ok? Então, percipiendi versus deducendi. A perícia percipiendi é aquela que é feita sobre o fato a ser analisado. E a perícia deducendi é aquela perícia que é feita sobre um fato pretérito, já analisado posteriormente. Então, muitas vezes, na perícia deducendi, a gente está relacionando aquilo com uma perícia indireta ou com um parecer. Né? O parecerista vai ser nomeado para exibir um parecer, a gente vai ver documentos médicos legais daqui a pouco, em um momento posterior, quando há alguma dúvida. Então, se houver divergência entre os peritos, realmente o juiz, primeiro, o juiz ele pode consignar e aceitar a opinião de um deles. Porque como ele não está vinculado, ele pode considerar esse perito aqui, eu vou aceitar o que ele está falando e dispensar o outro. Ou ele pode realmente solicitar um terceiro perito para fazer uma perícia deducendi. Exatamente para fazer uma perícia que não está vinculada, por vezes, ao próprio vestígio, porque ele já foi examinado anteriormente, e vem o perito num momento processual posterior, muitas vezes um perito, um parecerista, etc., e faz uma perícia deducendi, faz uma perícia indireta sobre um fato que já foi examinado e gerou dúvidas e divergências. Exatamente, então, essa ideia, essa correlação que o colega que fez sobre a perícia deducendi está correta. Tá? Nesse ponto aqui, o juiz pode solicitar isso mesmo. Beleza? Excelente. Vamos prosseguir aqui. Agora é a letra D, né? Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, o que a gente faz nesse momento? O exame de corpo de delito de forma indireta. Se os vestígios desapareceram, vai ser feito o exame de forma indireta. A prova pericial estará irremediavelmente prejudicada e nenhuma outra modalidade poderá suprir a falta? Errado. Poderá suprir a falta, sim, pela perícia indireta. E o exame de corpo de delito indireto é aquele em que os vestígios desapareceram. Então, a gente pode lançar mão de testemunha, de outros documentos dos autos, de fotografias, de filmagens, enfim, de prontuário, qualquer coisa. Tá? Então, a prova não estará irremediavelmente prejudicada quando os vestígios desapareceram. Por exemplo, fui vítima de um crime de lesão corporal, que a gente vai estudar daqui a pouco. Fui ao pronto atendimento, fui ao hospital ser atendida e não fui à delegacia de polícia. Um mês depois, eu falei assim, olha, peraí, eu fui vítima de um crime, eu quero levar isso para frente. Aí eu vou à delegacia de polícia, o delegado me encaminha para fazer um exame de corpo de delito no IML. Chega lá, o perito fala assim, olha, as lesões sumiram. Não tem mais lesões. As lesões foi uma equimose há um mês atrás, a equimose desaparece com 15 a 20 dias, não tem mais a equimose. E aí ele pode solicitar, por exemplo, o prontuário. O prontuário do momento que eu fui atendida e que eu estava com as lesões. O que é esse exame de documento de prontuário? É uma perícia deducendi, é uma perícia indireta, é exame de corpo de delito indireto, ok? Então, se não for possível, a gente lança a mão de outros elementos. E vamos prosseguir, então, a letra E, que é a nossa resposta, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a um exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício, ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. É a redação literal do artigo 168 do CPP. Ok, pessoal? Então, está correto. É exatamente isso que está escrito. Então, lesão corporal, se o primeiro exame for incompleto, pode ser feito um exame complementar, tá? E atenção para isso. Vamos correlacionar aqui de uma vez com outro dispositivo.
lembrem-se que a gente tem lesão corporal grave por incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, tem que ter um exame complementar. 30 dias depois do crime, para ver se permaneceu a incapacidade para as ocupações habituais, né? Esse exame complementar, se ele não puder ser realizado, ele pode ser suprido pela prova testemunhal, tá? Então, saibam disso também. O exame complementar para perícia de lesão corporal com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se ele não puder ser realizado, ele pode ser suprido pela prova testemunhal. E esse exame complementar, ele será feito por determinação do juiz, da autoridade policial, da forma que está escrito aqui na letra E. Tá? Então, complementando aqui essa história do exame complementar em caso de lesões corporais. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir? Vamos, então, para a questão número 3 agora. Questão número 3... que traz questões fundamentais, cadeia de custódia, tá? Cadeia de custódia é um tema que pode estar na prova de investigador de polícia de vocês, tá? Então, fiquem atentos. Pacote anticrime, em 2019, em 24 de dezembro de 2019, alterou a legislação penal e processual penal. Sobre as medidas adotadas atualmente na preservação das provas, então nós estamos falando aqui na cadeia de custódia mesmo, da cadeia de custódia que garante o direito à prova lícita, à prova idônea, à prova confiável. Muito bem. Assinale a alternativa correta. Letra A, o isolamento da área é a primeira medida a ser adotada. Errado. Tá? Então, lembrem o seguinte, pessoal. Interessante, é importante que vocês estudem, leiam os dispositivos da cadeia de custódia, né? Artigo 158A e seguintes, e o artigo 158B, ele vai falar das 10 etapas da cadeia de custódia. Então, a primeira etapa da cadeia de custódia é o reconhecimento. O reconhecimento não é quando o perito chega, ou qualquer agente público, chega ao local dos fatos e reconhece que ali tem algo de potencial interesse para a prova. Ele chega lá e vê, aconteceu alguma coisa aqui, aconteceu um crime. A segunda etapa será o isolamento, a preservação do ambiente, tá? Então, o isolamento não é a primeira medida a ser adotada, ele é a segunda. Acontece, aí vamos aprofundar, que o parágrafo 1º do artigo 158A do CPP, que fala do início da cadeia de custódia, ele fala o seguinte: o início da cadeia de custódia se dá com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência do vestígio. O que é detectar a existência do vestígio? É o reconhecimento, tá? E ele fala também, ou com a preservação do ambiente, blá, blá, blá. É por quê? Porque a primeira etapa, em tese, ela é o reconhecimento e a segunda etapa vai ser o isolamento. Artigo 158B. Isso é a sequência lógica. Só que a gente tem que entender que a doutrina fala que existe uma intercambiabilidade entre essas duas primeiras etapas. O isolamento pode vir antes. Por quê? Porque pode ser que o perito só reconheça que ali tem algo de potencial interesse para a prova depois que o local foi isolado. Porque antes do local estar isolado, está uma bagunça, ele não sabe o que tem ali. Então, existe a possibilidade de intercambiabilidade. Ou seja, o isolamento pode, em alguns casos, se tornar a primeira medida a ser adotada, a depender do caso concreto, e o reconhecimento só acontecer depois que o local está isolado. Mas a questão fala, o isolamento é a primeira medida a ser adotada. Não, não é. Porque, pela lei, a primeira medida é o reconhecimento. O isolamento é a segunda. Mas se viesse, a depender do caso concreto, pode haver a intercambiabilidade. O isolamento pode ser necessário como primeira medida, verdadeiro. Beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso. Muito bem, vamos voltar aqui. Letra B. O reconhecimento é a parte em que a vítima é identificada ainda na cena de crime. Não, tá? Então, o reconhecimento é reconhecer que ali tem algo de potencial interesse para a prova. Não estamos falando de identificação aqui da vítima, né? Identidade, identificação, reconhecimento. O reconhecimento na cadeia de custódia é outra coisa. Letra C. O reconhecimento corresponde à distinção dos elementos como de potencial interesse para a investigação. Tá certo.
Tá? Tá certo. Isso é o reconhecimento. É reconhecer que ali tem algo de potencial interesse para a investigação, para a formação da prova. Exatamente. Letra D. A fixação é outra coisa. A FGV já cobrou várias questões recentes, mesmo em provas outras, juiz, outras coisas, em que quando falava de cadeia de custódia, trazia sempre a fixação. Tá? Fixação é uma etapa fundamental, vocês têm que lembrar dela. Então, ela trouxe de novo. Ó. A fixação é a fase em que os elementos de potencial interesse para investigação são levados aos laboratórios, onde serão fixados e estudados. Errado, tá, pessoal? A fixação é uma parte fundamental da cadeia de custódia. É a parte em que o perito fixa, descreve o vestígio como ele foi encontrado no local de crime. Porque percebam, quem é o destinatário final da prova que a gente está vendo? É o juiz. Na hora que o crime aconteceu e que o perito chegou lá no local de crime para fazer perícia, né, o perito criminal chegou lá no local, e vocês, investigadores, também vão lá fazer a parte subjetiva, enfim, tal. Ele tem que fixar, ele tem que descrever como é que o vestígio foi encontrado na cena do crime, porque o juiz que vai julgar isso lá na frente, na hora que o crime aconteceu, ele não estava nem sabendo disso, estava dormindo na casa dele. Ele vai saber isso anos depois, meses depois. Então, a fixação é a descrição detalhada do vestígio conforme ele foi encontrado no local de crime. E aí o perito, para isso, pode fazer desenho, esquema, fotografia, filmagem, tudo, para ele fixar como é que foi encontrado no local. Fixou, depois ele vai coletar, vai retirar e levar para outro lugar realmente, tá? Então, atenção com a etapa da fixação, sempre aparece na FGV, quando ela fala de cadeia de custódia, ela fala da fixação. Muito bem, vamos prosseguir com a letra E. O rastreamento dos elementos de interesse se inicia após iniciado o seu transporte para a unidade onde serão analisados no laboratório. Não, o rastreio, ele é o fundamento da cadeia de custódia. A rastreabilidade dos vestígios são o fundamento. Na verdade, a cadeia de custódia serve para rastrear, garantir o manuseio, a posse de forma lícita, desde a primeira até a última etapa. Então, esse rastreamento não se inicia após o transporte, a transferência do vestígio para onde ele vai ser examinado, não. Ele começa desde o início. Esse rastreamento é fundamental, porque ele faz parte da cadeia de custódia como um todo. Ok, pessoal? Então, questão interessante aí sobre cadeia de custódia, recentemente feita pela nossa banca examinadora de Minas Gerais. Muito bem, vamos prosseguir agora para a questão de número 4. Uma questão antiga, mas é interessante, porque essa matéria aqui, ela não muda. Então, mesmo questões antigas, a gente tem que rever, tá? Em relação aos documentos médico-legais, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, vamos lá. Letra A. Atestado médico é uma declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e suas possíveis consequências, certo? O conceito, até a gente poderia colocar, de um fato médico verídico e suas possíveis consequências. É exatamente esse o conceito de atestado médico. Se aparecer na prova certificado médico, é a mesma coisa que atestado. Tá? Então, atestado ou certificado médico. Beleza? Se aparecer esse nome, vocês ficam, e agora, o que é isso? Atestado. Tá? É o mesmo nome. Letra B. O médico somente tem competência para atestar dentro da sua especialidade. Errado. Então, a resposta é justamente essa. Tá? Isso é uma classificação trazida aí dos atestados, enfim. O médico tem competência para atestar independentemente da sua especialidade. Ele não precisa ser especialista para atestar alguma coisa daquela especialidade. Eu sou patologista. Eu posso atestar algo de sanidade mental? Posso. Eu posso examinar um paciente, mesmo sendo patologista, e ver que ele tem sanidade mental e atestar isso. Eu não preciso ser psiquiatra para atestar isso, tá? Então, isso é clássico também de cobrança com atestado, que não precisa de especialidade para atestar qualquer fato, só precisa ser médico, ok? Muito bem, vamos prosseguir. O atestado médico é uma peça meramente informativa e não um elemento final para decidir vantagens e obrigações. Errado, sobretudo porque a gente tem o atestado administrativo. Atestado administrativo é aquele que é feito no interesse do servidor público ou do serviço público. Então, vocês que serão investigadores de polícia, tiverem uma doença e precisarem de um atestado para poder ter um afastamento do cargo de vocês, vocês vão ter um atestado administrativo que vai decidir vantagens, afastamentos, auxílios e também eventuais obrigações, tá? Então, tá errado, não é só meramente informativo, ele tem importância, inclusive em consequências jurídicas.
Peraí, pede a questão errada. Enfim, deixa eu entender. Entendam isso aqui. Essa questão está errada. Essa C está errada. Eu esqueci de colocar isso. Essa questão foi alvo de recurso. Está até que no meu papel aqui, alvo de recurso, mas eu não olhei. Ela foi alvo de recurso, eu vou esperar a banca examinadora não aceitou a anulação dessa questão. Tá? Ela não aceitou, porque ela falou que o atestado é um documento particular. Ele é um documento particular mesmo. Ele é um documento particular com uma declaração pura e simples. Só que os atestados, a gente tem classificação dos atestados. Atestados, eles podem ser classificados quanto ao seu conteúdo e quanto à sua finalidade. Quanto à finalidade, nós temos os atestados oficiosos, administrativos e judiciários. Então, atestados judiciários feitos, por exemplo, no âmbito de um processo judicial por solicitação do juiz. Atestados administrativos são aqueles atestados feitos por interesse do serviço do servidor público. Portanto, um atestado médico, embora ele seja um documento de cunho particular, ele serve sim para decidir vantagens, como, por exemplo, licenças médicas de afastamento, aposentadoria do serviço público, especialmente o atestado administrativo. Então, essa questão foi alvo de recurso, a banca examinadora não aceitou o recurso, justamente por causa de ser um documento, uma declaração pura e simples. Tá, pessoal? Está até anotado aqui no meu papel para falar isso para vocês, mas eu tinha me esquecido. Beleza? Eu vou prosseguir aqui no bloco, depois a gente compensa aqui para a gente terminar essa questão, tá? Vamos lá. Prosseguindo. Letra D. O relatório médico legal é descrição minuciosa de uma perícia médica a fim de responder à solicitação de uma autoridade. Tá certo. Tá? Isso é exatamente o conceito de relatório médico legal. Nós temos como relatório, laudo e auto. Beleza? Letra E. A notificação é uma comunicação compulsória de um fato profissional por necessidade social ou sanitária, como um acidente do trabalho, verdadeiro. De um fato. Não é só doença de notificação compulsória. Nós temos fatos, como ocorrências, acidentes de trabalho, morte encefálica, tudo isso é de notificação compulsória. Violência contra a mulher não são apenas doenças, tá? Então, fiquem atentos. Resposta aí que vocês vão ver nas bancos de questões, etc., letra B. Mas a letra C é uma alternativa questionável. Na minha opinião, essa questão tinha que ter sido anulada. Ok, pessoal? Agora sim, a gente fecha o bloco e vamos para o próximo.